Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Reflexões em Jó, direto do trono do Pai. Estamos aqui mais uma vez nesse almoção extraordinário para falar uma coisa para vocês. Vamos embora. Hoje é capítulo 15 do livro de Jó. E a Claudinha, ela teve um probleminha técnico, mas ela está resolvendo e já ela vai entrar aqui, se ela conseguir. Ela vai entrar, senão a gente vai tocando aqui, não se preocupa, porque a unção é a mesma, o Senhor é o mesmo, tudo é o mesmo, e se embora junto. Oi, Rê, seja bem-vinda. A Rê tá comigo o tempo todo o tempo. Fico muito feliz de ser acompanhado por essa mulher extraordinária, essa mulher de Deus, que manda umas mensagens assim fantásticas de motivação e de incentivo para minha vida. E parece que o Pai toca no coração dela e fala assim: ó, ele tá precisando ouvir isso, vai lá e fala com ele. Aí ela manda uma mensagem e meu dia ganha outra proporcionalidade. Muito obrigado por esse Espírito Santo lindo no seu coração, minha amiga. Então, simbora, olha só, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Oi, Barbie, seja bem-vinda. Eu quero dizer uma parada pra vocês que é o seguinte. Vamos chamando a galera aqui. Por enquanto, eu vou chamando a galera aqui. Enquanto a Claudinha vê se ela consegue resolver aí a situation, tá bom? E simbora. Eu vou soltando o dedo aqui, sentando o dedo no coração, sentando o dedo nos convites, e vamos ver a galera aparecendo e conversando com nós. Tamo junto até depois do fim. Parararara, pum 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 pum. Larararara. Pum, 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 pum. Beleza, enviado aqui pra galera. Cadê a Cláudia? A Cláudia sofreu um probleminha técnico. Está lá lutando para conseguir resolver e falou assim: Marcelão, vai tocando aí, já eu chego. Vamos ver se ela chega. Já mandei aqui a mensagem para ela, tanto no celular dela quanto no celular da veinha. Enquanto isso não acontece, eu quero falar um pouquinho sobre Jó. Jó capítulo 15. Nós falamos ontem, no capítulo 14, sobre a importância de como gerar conhecimento, como que isso aconteceu, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje também. Certo? Dentro da cabeça de Jó, o conhecimento, dentro da cabeça de todos nós, seres humanos, conhecimento ele é gerado a partir de dedução ou conclusão, dedução ou indução. Como assim dedução? É assim, no processo de dedução eu tenho uma primeira premissa e uma segunda premissa, que elas juntas geram uma conclusão. O que é premissa? Premissa é o que vem primeiro. São afirmações. Premissas são afirmações lógicas. Como, por exemplo, tem a premissa maior que tem a premissa maior que a primeira premissa, que é: todo ser humano que peca sofre. A premissa menor é todo ser humano que peca e é castigado é por causa de um sofrimento. Quando a gente junta os dois processos, eu entendo verdadeiramente que é o seguinte: logo, Jó, todo ser humano peca. E a premissa menor é: quando pecamos, temos consequências do nosso pecado. Logo, Jó está sofrendo consequências do pecado dele. E o conhecimento vindo por indução é quando a gente precisa de uma evidência de que isso verdadeiramente aconteceu. Nós falamos sobre isso ontem. Então, quais são as evidências verdadeiras que Jó pecou? Porque ele tem uma clareza e ele nos mostra desde o início que não há iniquidade. E quando tem a clareza no coração dele, ele fica oscilando, e foi sobre isso que nós falamos ontem. Ele fica oscilando verdadeiramente entre a primeira e a segunda premissa.
fica oscilando entre o que eu de verdade sinto que sou e o que eu conheço como consequência daquilo que eu fiz, mas eu não fiz. E aí a cabeça dele pira em relação a isso, né? E no capítulo 15, o amigo dele vai retomar, olha, Claudinha chegando na área aí, já entrou, solicitando aqui para entrar. O nome dela hoje é Maria. Tamo junto, Maria, até depois do fim. E aí, hoje, o amigo dele, ele vai falar pela segunda vez. Enquanto Claudinha entra aí, eu vou falando com vocês sobre isso. Ele vai falar pela segunda vez. Então, eu acho que essa observação eu fiz na linguagem de hoje. Claudinha tá por aí? Tô aqui. Eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Você tá me vendo? Eu tô te vendo. Então tá bom. O pessoal que tá aí, tá vendo? O pessoal que tá aí ao vivo, tá vendo a Claudinha? Me responde aí, por favor. Eu tô vendo não, mas eu tô ouvindo perfeitamente. Então, simbora. Maria não está conseguindo participar, saiu. I'll be there for you. La, da, 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 da. Deixa eu adicionar aqui a Maria. Oi? Maria entrou. Oi, Maria. Olá, Quanto tempo que eu não te querido. vejo assim embaixo? Não é? Tempo mesmo. Então, Ai, ó, Jeová. estava falando para o pessoal que a gente falou ontem, a gente falou sobre a forma do conhecimento, ele vem por dedução ou indução. E quando ele vem por dedução, oi, Kátia, seja bem-vinda. E quando ele vem por dedução, ele vem de uma forma que tem a primeira e a segunda premissa, que é o homem peca e quando ele peca, a segunda premissa, ele peca, ele recebe algum tipo de punição e a conclusão disso é que logo Jó é pecador e está sendo punido pelo pecado dele. E a segunda, por indução, é tipo, quais são as evidências disso de verdade? Qual é a evidência dessa zorra acontecer? Porque ele vai lá e busca da memória dele, não tem evidência verdadeira de que ele pecou e de que ele é iníquo para estar sofrendo isso. E aí nós falamos sobre uma tarefa ontem. Você lembra qual foi a tarefa que você designou para a galera ontem, Cláudio? Eu coloquei lá, você viu? E Hum. eu vi. Gostou? Sim. E o pessoal gostou, será? Sei. E aí, galera? Vocês gostaram da tarefa? Vocês entenderam a tarefa? Gostaram? Olha, Dona Vera. Tá vendo aí? É só Marcela isso? não pode mais falar mal de Dona Vera. Não. Parei agora. Ah, a gente falou sobre solução de problema, né? Como solucionar o problema, não pensar no problema como chave da nossa vida, mas pensar como uma oportunidade, né? Tem até uma tarefa que é chamada de SCORE. Já ouviu falar? Score? Hein, Marcelo? É. Não ouvi não. Como é que é? Ela trabalha como é que fala? Ela trabalha o problema da seguinte forma, colocando o seguinte: qual é primeiro os sinais e sintomas do problema, né? Qual é o sinal e o sintoma do problema? O que verdadeiramente relata que isso é um problema na sua vida? O que mostra que isso é um problema na sua vida? Hum. Aí, depois, qual é a causa desse problema? O que está ocasionando esse problema na sua vida, né? O que está te trazendo passar por isso na sua vida, né? Igual o Jó está fazendo aí, que já tá se perguntando assim, mas por que eu estou passando por isso, né? O que está ocasionando esse problema que eu estou passando aí? Aí depois
qual é o resultado que eu desejo tirar desse problema, o que, que eu quero aprender com isso que eu estou passando, né? O que, que eu posso aprender com esse problema que eu estou passando? O que, que esse problema pode me levar de bom, pode me trazer de bom, né? Aí depois, qual é o recurso que eu posso usar para poder resolver esse problema? O que, que a minha volta eu posso usar para resolver o problema, né? No caso de Jó, a oração. Ele precisava estar cada vez mais em comunhão com Deus, né? Cada vez mais buscando a comunhão dele. Porque o problema dele era tudo que ele tinha perdido na visão dele, mas ele não sabia o real problema, que era a falta do conhecer a Deus. O sintoma do problema foi ele ter perdido tudo que ele perdeu, da forma que ele perdeu, né? Então ele estava ali bem contrito com tudo isso. O que, que ele podia usar de recurso para poder resolver a questão do problema dele, para poder se livrar daquele problema, era a oração. Então, esse recurso que ajudaria ele a atingir esse resultado. E qual seria a consequência a longo prazo se ele atingisse esse resultado? O que, que de benefício traz na sua vida quando você se posiciona para resolver esse problema, né? Então, isso é o SCORE, né? Que é o sintoma, a causa do problema, o objetivo do problema, os recursos que você pode usar para o problema e o efeito que isso causa. Conheço o exercício. Muito legal. Score. Não é? Sim. Uhum. E foi isso que nós fizemos ontem. Foi isso que você propôs de exercício ontem. Exatamente. Exatamente. Que é parar de pensar no problema como problema e tentar procurar uma solução para o problema, né? Uma forma de resolver isso. Tá. Vamos para o capítulo 15 de Jó, segunda fala de Elifaz. Bora? Então tá bom. Olha só. No versículo 1, então Elifaz, da região de Temã, em resposta, Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado. E procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós sabemos? Ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai, porque você não quer aceitar o consolo de Deus que lhe oferece. Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e nem no céu, se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Eu parei aqui. Uhum. Para mim, eu acho o seguinte, que a clareza no coração e na cabeça, estava falando sobre isso agora e falamos sobre isso ontem. Para mim, a clareza
A clareza que ele faz está naquilo que foi aprendido pelos antepassados, certo? É aquilo que está aprendido pelos exemplos que o próprio Jó deu há 3 ou 4 capítulos atrás. E eles estão rebatendo isso e não estão se escutando, pelo amor de Deus, eles não estão se ouvindo. Eles não estão se ouvindo, eles falam a bel prazer do que querem falar e não estão ouvindo uns aos outros. Ele faz, não escuta Jó, Jó não escuta, ele faz. Zofá não escuta Jó, Jó não escuta Zofá. Parece que na primeira palavra aqui, ele cria um bloqueio quando ele fala. Então ele faz da região de Temã, em resposta disse, Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fica inchado, ele só escuta com palavras ocas. E o volume, sabe, parece que o volume da televisão vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E aí a gente vai ver isso porque Jó para de se direcionar aos seus amigos. Ele para de conversar com seus amigos, ele começa a conversar com Deus, ele escuta e em resposta aos seus amigos, ele fala com Deus, ele não fala com os amigos mais. E ele não está entendendo que é isso que precisa ser trabalhado na vida dele. Ele precisa conversar com os amigos dele a respeito do que Deus está trabalhando na vida dele. E ele não entendeu isso ainda. Ele está longe de entender isso ainda, porque a gente está no capítulo 15, faltam quase 30 capítulos para ele entender isso. Né? Porque são 42 capítulos. E ele não entende isso, ele não conseguiu perceber ainda, ou trazer para ele a responsabilidade dele de transbordar na vida dos amigos dele. E por isso que ele continua ouvindo balela, porque ele, que é o cara que tem que ensinar a essas pessoas, ele ainda não abriu a boca para ensinar. Porque você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece. Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Porque essa revolta e essa ira contra Deus traga para você, mas traga verdadeiramente para você. Quantas vezes você ficou revoltado, chateado e se achando verdadeiramente... você ficou se achando verdadeiramente justo mediante a Deus, perante Deus. Senhor, e o Senhor me trata desse jeito, e o Senhor me permite que essas coisas aconteçam. E grande parte das vezes que as coisas acontecem com você, de repente não é só para você. Mas é para... Quer dizer, 100% das coisas que acontecem para você não é só para você. É para você e para as pessoas que estão à sua volta, que estão rodeando você. Certo? É claro aqui que o processo de formação de identidade... O que é isso, Jesus? É claro que um processo... O que é isso, Jesus? Agora eu estou te vendo. É claro... Me virou sozinho, você acredita? Você clicou 2 vezes assim, ó, na tela, deve ter sido. É claro aqui que o processo de formação de identidade está naquilo que eu aprendi, que as pessoas me falaram, que está lá atrás, a respeito de todas as afirmações que foram feitas a mim em relação aos meus antepassados. Ele diz assim, ele diz isso, né? Ele diz que o conhecimento ele vem daquilo. Você acha que nós não somos sábios? Eu conheço verdadeiramente o que os meus pais e os meus avós me ensinaram e que não foi diferente do que você aprendeu. Então confessa logo a zorra do seu pecado e para de chorar. É isso que ele faz. Ele faz, mas não faz. Tá falando para Jó, eu acho. Agora você, Claudinha, que eu acho que eu falei pra caramba hoje. Eu vou ser gentil agora. Não, eu só fico preocupada com a delicadeza dele, né? A brutalidade dele, porque se essa é a delicadeza, né? Não, mas é porque ele já falou, é a segunda fala de ele faz, né? É a segunda fala. Sim. Então ele fala assim, cara, eu falo com você de forma gentil e delicada, mas você não tá me ouvindo, eu vou ter que descer um tá ligado na sua cabeça. Toma, tá ligado, Jó? Pei, tá ligado? Eu acho que é isso, entendeu? Cara, olha só, são 3 amigos. Cada um deles, eu acho que vai falar 2 vezes, se eu não me engano, com o Jó, são 3 vezes. Certo? Então, ele já está na segunda vez que ele está falando a mesma coisa. Seja bem-vinda, Lu.
Segunda vez que ele está falando a mesma coisa. E a segunda vez que ele está falando assim, eu estou falando delicadamente com o Jó, ele tem que levar uma peia. Quer saber? Eu vou dar uma peia em Jó agora. Fique só ligado, preste atenção. Enquanto um outro amigo estava, o Zofá estava no Zofá, o outro amigo estava falando com ele deu uma cutucada assim, enquanto o Jó estava se defendendo, e falou assim, fica prestando atenção na peia que eu vou dar em Jó na minha próxima fala. E aí ele dá essa peia. E o que é mais impressionante é que o próximo versículo... Você quer falar alguma coisa aí? Ou eu posso partir do 17 para o 35? Não, é exatamente isso. Ele está ali falando para Jó repetidamente que você tá esquecendo da religiosidade, entendeu? Você está esquecendo do que a religião fala. A religião diz exatamente isso, que você só vai passar por dor se você estiver em pecado, que você vai passar por sofrimento se você estiver fazendo coisas erradas. E ele afirma uma coisa que ele tem razão. Tem uma parte que eu acho que ele tem razão, assim. Não há justo entre os homens. Então, assim, se você está achando que você é o corretão, que você é o cara, você precisa respirar fundo aí e conhecer a Deus verdadeiramente, porque não existe justo entre os homens. Todo mundo tem pecado, todo mundo é injusto, todo mundo é incoerente a alguma coisa. Então, assim, para de bancar o sabichão. Então, assim, nessa parte eu concordo muito com todos eles, quando eles dizem isso. Mas eles não são tão conhecedores da palavra como eles se dizem conhecedores da palavra. E a prova disso é que eles falam tanto dos antepassados dele, tantos das pessoas que estiveram passando por essa situação. E tudo que aconteceu com os antepassados dele é o que aconteceu com Moisés, é o que aconteceu com Abraão, é o que aconteceu com Isaac, é o que aconteceu com Jacó, é o que aconteceu com José, e todos eles eram justos, né, diante de Deus, porque iam lá e queimavam seu sacrifício, ia lá e fazia sua parte, e todos eles passaram por tribulações. Então, assim, essa parte da vida dos antepassados, eles apagaram da vida dele, E aí a luta... entendeu? E a luta falando assim, Deus é puro, somos falhos o tempo todo. E mesmo assim, Ele sempre está nos perdoando. É isso aí. É exatamente isso. Então, assim, pare de se enganar de que eu sou purinho, bonitinho, porque é como a gente estava falando aqui. A intenção disso aí é transbordar na vida dos outros, mas ensinar a Jó também. Ensinar um processo de dependência de Deus. Ensinar um processo de humildade. Ele tem aprendido algumas coisas no processo aqui. Nós estamos no 15º dia e a gente tem falado sobre as coisas que Jó tem aprendido e está sendo extraordinário e temos trazido isso para a nossa vida através de tarefas. Então, Ele já começa a reconhecer que ele é um pouco orgulhoso, né? Ele já começa a dizer assim, quando eu levanto a minha cabeça, o Senhor vem para me mostrar que eu sou falho, que eu sou, né, que eu cometo erros. Aí ele diz, vou chamar Deus no tribunal e vou fazer, e vou acontecer, e vou falar, e depois ele olha assim, não, então, se Deus quiser me chamar no tribunal, eu vou lá e respondo, porque não, né, eu sou falho, eu só quero que Ele me perdoe pelas minhas iniquidades, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, porque Deus é correto, Deus é justo, Deus é Senhor. Então, assim, você vê Jó ali sendo tratado também pelo Espírito Santo de Deus, né? exatamente. Olha só, 17 a 35. Vou mandar bala até o final logo, tá bom? Sim, senhor. Beleza, olha só. 17, assim, ó. O subtítulo é Quem é mau sofre a vida inteira. Ele diz assim, escute, Jó, que eu vou explicar, vou contar aquilo que eu tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprendem com seus pais. E estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos os atacam.
Ele não tem esperança de escapar na escuridão da morte, da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe o dia da escuridão, que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei opera e ataca, espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Eu quero pausar aqui um pouquinho para dizer o seguinte. O que ele está dizendo é, Jó, cuidado, porque eu já vi várias pessoas fazendo o que você está fazendo, acusando a Deus, apontando a Deus, se achando cheio da verdade, cheio da pureza, e o que eu tenho visto acontecer isso com as pessoas, e não está sendo diferente com você. Eu estou vendo a mesma coisa com você, você está definhando, você tá indo para onde você mais teme ir, todas as vezes quando você fala sobre morte. Continua ou quer ponderar alguma coisa? Então, na verdade, assim, eu vejo o que você falou, né, a respeito dele estar preocupado com relação ao que Jó vai passar, né? E mais uma vez, uma guerra ali de quem é o mais sábio, quem é o mais conhecedor, quem é o menos pecador, quem é o menos. Então eu vejo também uma Quem é o mais guerrinha ali. sábio, o mais experiente, que viu mais, É, que conhece mais, que sabe mais das consequências, é verdade. você vê assim, ó. A prova disso é lá mesmo no 1, onde ele fala assim: então respondeu Eliafaz o Temanita em resposta, ciência de vento, e encher-se de si mesmo o vento oriental, arguindo as palavras de não e nada servem como razões de que nada se aproveita. Ele coloca assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim: por um acaso você nasceu antes de todo mundo? Você é o primeiro. Aqui, lá no 7. Uhum. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Foste Uhum. formado antes dos outeiros? Ou ouviste no o secreto o conselho de Deus a ti? Quer dizer, eles estão ali também numa lutinha de poder, sabe? Sim, Todos eles. sim. De quem é mais sábio, de quem é mais inteligente, de quem é mais correto, de quem é mais puro. Uhum. Não tem só conselho. Tem muito Uhum. assim de que, cara, você tá falando aí que você não tem pecado, mas eu não tô com ferida nenhuma no meu corpo e você tá cheio de ferida. É, Então, assim, quem é mais pecador, eu ou você? é verdade. Então tem muito Tanto é que de começa uma a fazer lutinha de sentido no poder. próximo capítulo, quando o Jó vai se defender, faz sentido isso no próximo capítulo, porque ele começa dizendo, cara, estou cansado de ouvir essas coisas. E aí para de falar com o amigo dele e começa a falar com Deus. Próximo capítulo vai ser assim. Ele começa dizendo, estou cansado de ouvir essas coisas. E aí não fala mais com Elifá, ele fala com Deus. Isso é extraordinário, dei um spoilerzinho grande aqui. Mas beleza, o 28 diz assim, ó, Cláudia, esse homem mal conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores. Mas essas cidades, as casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Eita, eu vou repetir isso aqui. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele sacará antes da hora, como um galho, ele secará antes da hora, como um galho seca e nunca mais fica verde. Ele Dá só um será stop como aí. uma parreira que perde as uvas. Estopiei. Vá. No meu ele fala assim, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa, né?
Então, o meu fala sobre vaidade. Ele está falando assim, não fica olhando Olha para que você legal. como um homem correto. Não fica olhando para você como o cara que Deus olhou como justo, entendeu? Aham, Porque aham. senão essa sua vaidade, isso aí que você está falando, que você não tem pecado, que você faz o que Deus manda, que você é sempre certinho, é o que vai te consumir. Massa. Legal. E aí ele secará, parará os maus, onde é que eu estava? Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa de cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá a casa dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. O que ele está dizendo é sobre o mal. Ele está dizendo sobre o homem mau, sobre o homem iníquo, sobre o gentio. Ele está falando sobre aquelas pessoas que colocam o ter antes do ser, antes do fazer. Eu quero ter as coisas, eu quero ter riqueza, eu quero ter prosperidade, eu quero ter bens, eu quero ter pompa, eu quero ter, eu quero ter, eu quero Mas ter, eu não quero quero ter. ser. Eu Uau, falo muito isso, Marcelo, quero no, ser. no, 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 no vídeo, né, do Mergulho no Espírito Santo, que a gente fala assim, é, que Deus vai te dar todas as recompensas. Você é herdeiro, né? Você é co-herdeiro com Cristo. Você tem direito a toda a herança. Você tem direito aos benefícios. Você tem direito à glória que Deus tem para a tua vida. E Ele não vai permitir que nenhum mal chegue à sua tenda. Ele não vai permitir. Mas a gente esquece que a gente é filho de Deus. E como filho nós temos deveres também. E quais são os deveres que Ele Uau, passou para a que nossa massa. vida? Entendeu? Exatamente. Então, assim, Exatamente. tenho herança? Tenho, beleza, mas quais são os deveres também da minha vida? O que eu tenho que fazer, né? Exatamente. E a gente esquece muito disso. Mas antes de você continuar, eu queria também voltar lá no 33, porque ele fala uma coisa muito interessante que só tem sentido se tiver nessa tradução aqui, para você entender. Ele fala assim, ó, sacudirás as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois, perdão, é antes, é lá no 32. Esta se lhe consumirá antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Ele está falando aí, olha só. Primeiro, né, ele fala, não confie na vaidade, não confie que você tá certo em tudo, não confie que você é correto em tudo. Por quê? Porque se você fizer isso, você não vai amadurecer, você não vai crescer, você não vai dar fruto. Por quê? Porque você vai ser consumido antes dos seus dias. Antes de chegar a hora verdadeira de você ser consumido, você vai ser consumido. Como a uva verde. Ele está falando assim, a uva verde, que não amadurece quando você sacode, cai verde. Ou como a oliveira, que a folha cai, né? Que a flor cai sem nem dar o fruto, né? E outra coisa, o fogo vai consumir a tenda de suborno. Se você está achando que você ir lá e queimar aquilo que a gente falou antes, que você ir lá queimar o incenso, que você ir lá queimar o sacrifício, pedindo perdão a Deus, mas não mudar, continuar no pecado, isso te abstém do seu pecado, você está enganado. Você tem que ter verdadeiramente arrependimento, e aí sim você vai lá e queima o seu sacrifício, e Deus te perdoa do seu pecado. Então, se você tá usando o seu sacrifício como suborno, é claro que Deus vai vir aqui e vai queimar sua tenda. Vai fazer você perder tudo. Então, ele continua reafirmando que o problema de Jó é o pecado dele. É que Jó pecou. E não que Deus quer trabalhar na sua vida só, sabe? Ah, Deus quer trabalhar na sua vida, mas porque você pecou. Entendeu?
Deus quer trabalhar na sua vida porque você pecou. E não é. E quando Jó se retrata sobre assim, eu não acredito porque eu sei que eu não estou em pecado, porque eu conheço a minha vida como Deus conhece, e me coloco até mesmo para ser julgado por Deus, não como uma afronta a Deus, mas como uma pessoa que não está mentindo. Sabe Uhum. aquela história de eu falo diante de Deus, mas Uhum. você está diante de Deus o O tempo tempo todo. todo. Mas a única forma de você acreditar que eu estou falando a verdade é se eu falar, me coloque diante de um tribunal perto de Deus e eu falo a ele, cara a cara, É, que eu não estou em pecado. é isso Então, aí. assim, Jó não está afrontando Deus, ele está dizendo assim, eu tenho certeza, eu não estou mentindo. Eu E tenho não tenho certeza que medo. eu não estou em É, pecado. E não tenho medo de ser colocado na presença de Deus num tribunal, porque eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, entendeu? A respeito do que está acontecendo. E aí ele coloca assim: você para de mentir, você para de ficar afrontando Deus, porque aí ele vê Jó afrontando Deus, entendeu? Então para de afrontar porque Deus, eu já porque vi senão muitas pessoas você. fazendo isso e a consequência disso é a desgraça eterna. Então, é uma Então se deixa preocupação Deus do trabalhar amigo na de sua Jó vida. em relação àquilo que ele tem por conhecimento lá de trás. Porque ele já viu isso acontecendo e ele não tem lógica na cabeça dele ser diferente. Não existe lógica na cabeça dele ser diferente. Né? É diferente do povo do Egito, que o povo do Egito, eles Verdadeiramente isso. entraram num processo de conformidade, ficaram 430 anos presos no Egito. Deus levantou Moisés para tirar eles de lá e eles ficavam o tempo todo agindo com iniquidade. Eles adoravam outros deuses, eles furtavam, eles roubavam, eles cobiçavam a mulher do próximo, até que Deus precisou entender que precisava de lei para essas coisas não acontecerem, porque eles pegaram dentro da cultura egípcia que isso era normal. E aí introduziram isso dentro da cultura deles. E Deus fala assim: se você seguir este princípio, mal nenhum te alcançará e vocês não vão voltar a ser escravos. Mas é diferente com Jó, porque Jó tinha uma certeza de não estar dentro da iniquidade. Então, para a cabeça daquele que conhece a história lá do Êxodo, pensa assim: bicho, se é assim que acontece, o cara erra, entendeu? O cara murmura, o cara gera iniquidade, ele vai ser castigado. Logo, Jó sofreu iniquidade, velho. Então ele está sendo castigado por isso. Tem uma clareza e uma certeza dentro da cabeça dele e Jó está se defendendo disso. E às vezes ele tem até dúvida disso. Ele diz: eu já estou Tem sofrendo horas tanto que que não sei nem se eu pequei mesmo. Será que Deus está e tratando as esqueci. coisas da minha mocidade? É Será que muito eu cabuloso esse esqueci? livro, velho. Ensina demais esse livro de Jó. É muito massa, velho. É muito top. E você vê assim, Deus tratando não só com Jó, mas tratando com o homem, que você não passa por tribulação só porque você está em pecado, mas você passa por tribulação para você aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu, E ei, deixa alguma eu te coisa que falar uma precisa ser coisa. Quando a tratada na Claudinha sua está aí do vida. outro lado falando que trata com o homem, não está falando com o homem os amigos de Jó, não. Ele está falando com o homem eu, você, ela, todo mundo que está aqui, todo mundo que está na humanidade. É disso, é dessas pessoas que Claudinha está falando. Porque a história de Jó lá não era para terminar lá, não. Era para ecoar até nós, até mim, até você e até os nossos filhos, bisnetos e tataranetos, até que ele volte. Tá joia? É porque E a a gente sua questiona, história né, precisa Marcelo? ser assim também. A sua história também A gente precisa ser assim. questiona. Oi? Porque a gente questiona, a gente fala assim, vou citar o exemplo do meu pai, né? A gente chega assim e fala assim, poxa, meu pai é um homem fiel, meu pai é um homem que busca Deus, meu pai é um homem que sempre se colocou na presença do Senhor, meu pai é um homem que nunca saiu do ministério, que sempre, sabe?
que as pessoas, inclusive não só eu como filha falo, mas as pessoas que tiveram ele como pastor falam sobre isso. E Sim. hoje ele é acometido por uma doença chamada Alzheimer, que dói muito na alma, dói muito. Entendeu? Uma alma, uma doença que o deixa perdido, que o deixa desolado. Então, assim, aí você para assim, fala assim, mas por que que ele está passando por isso? Se a graça o salvou, se ele pedia perdão pelos pecados dele, se ele estava sempre andando dentro, né, do projeto do Senhor, se ele nunca abandonou a presença do Senhor, se o próprio Deus disse aonde pisar a planta do teu pé, ali eu estarei. Quando você abrir a sua boca, eu vou falar por você. Quando você subir ao púlpito, eu que vou te dar a palavra. E hoje você vê meu pai sem conseguir falar direito, sem ter um raciocínio lógico. Aí você fala assim, meu Deus, cadê o Senhor que disse isso que aconteceria na vida dele? Será que meu pai cometeu algum pecado? Será que meu pai não sei o quê? Gente, mas não é possível que o Senhor não perdoasse o pecado dele? Não é possível que o Senhor não fala. Então a gente questiona, estou trazendo para mim. Então a gente questiona, mas aí Deus fala com você assim, não interessa se ele pecou, se ele não pecou, se ele... Primeiro, não existe homem justo diante de Deus. O próprio Jesus Cristo fala, bom é meu pai que está lá no céu. É. Quando chamam Jesus de bom, Só ele diz, faltou não, 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 dizer, não, não. vim, eu sou. É, ele fala, Bom vim, eu sou. É. é meu pai que está no céu. Eu açoitei todo mundo que estava lá no templo, entendeu? Querendo vender coisa, querendo fazer algazarra na minha igreja. Isso aqui será chamada casa de oração. Respeitem. É isso Então, aí. assim, Jesus fala, bom é meu pai que está no céu. E aí, o que que acontece? Eu quero dizer que o meu pai é melhor do que Jesus, porque Jesus não passou por dores, por tribulações, Jesus não foi atingido, Jesus não foi crucificado, Jesus não foi martirizado, ficou em carne viva, e meu pai é melhor do que Jesus? Que não pode passar por tribulação para que eu aprenda, para que você aprenda, para que a minha Simples. mãe aprenda? Por quê? Certo. Exatamente, ó, a Barbie está falando aí, ó, como entender? Deus que sabe o motivo de tudo. Às vezes me pegava questionando isso. Por quê, por quê, por quê? E é justamente isso. É porque Deus, ele usa a soberania dele, certo? Aí a Lu está falando, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, temerei mal algum. Ele diz, não temerei mal algum. Não diz, eu não passarei por mal algum. Claudinha, você está aí? Eu acho que você deu uma paralisada aqui para mim. Claudinha? Ela saiu, gente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Claudinha, cadê tu? Vamos ver se ela volta aqui. Enquanto ela não vai voltando, pessoal, eu quero finalizar isso. Oi, oi, oi. Ah, tá aqui. Ela tá aqui. Ela já entrou. Segura na mão de Deus e vai. Simbora. É isso aí. Existe uma soberania, sabe, Bárbara? É importante essa pergunta sua, essa afirmação de que por quê, por quê, por quê, por quê. A gente precisa parar. Existe um negócio chamado a paz que excede todo o entendimento. A gente só tem a paz que excede todo o entendimento a partir do momento que a gente abre mão de querer entender. Então a gente precisa parar de perguntar o porquê, segurar na mão de Deus, como você está falando aí, e ir. Entendeu? Essa é a importância desse capítulo. É a gente não querer ter antes de ser e antes de fazer as coisas que o Pai diz. Eu quero finalizar, eu vou ler esse texto de novo depois da manhã, mas eu quero finalizar lendo esse texto hoje, porque me chamou a atenção e eu quero muito lê-lo. Ele está em Salmos 37. Salmos 37. Não é Samuel não, Marcelo, é Salmos. Não é Samuel não, Marcelo, é Salmos. Salmos 37, estou abrindo Samuel. 37, 4 e 5, ele diz assim, ó. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas o primeiro é deleita-te no Senhor. Pega os seus caminhos a ele e confia nele. Quanto mais de Deus eu peço,
quanto mais de Deus eu quero, mais de Deus eu terei. E isso estará em primeiro lugar e ele satisfará os desejos do meu coração. Mas, Marcelo, tem que fazer a observação aí que só satisfará os desejos do meu coração se estiver de acordo com os desejos do coração dele, porque ele não vai te dar coisa ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Se os desejos do seu coração, se você está deleitando-se no Senhor, entregando o seu caminho para ele, confiando nele, os desejos do seu coração estarão sempre alinhados com os desejos do coração dele para você. Não tem como não ser assim. Então preste atenção nisso. A Regi está falando assim, ó, minha mãe era uma serva de Deus e teve uma enfermidade que chegou uma irmã para mandar ela confessar os pecados. Ela sofreu mais, pois não estava em pecado. Então, é muito importante a gente entender que a nossa vida ela ecoa para a vida dos outros. E quando há esse entendimento, não há esse sofrimento maior, sabe, Ré? Quando Jó perceber que o que está acontecendo com ele, e ele começa a trabalhar na vida dos amigos dele, ele vai chegar lá. Ele vai entender verdadeiramente o verdadeiro sentido desse processo. Quando existe uma clareza de propósito, é muito importante que a gente... Ah, mas ela ia sofrer. Sim, a gente sofre. Meu pai sofre todos os dias, mas eu garanto, quando ele tem momentos de lucidez, ele sofre. Eu estava esse domingo lá e Cláudia foi colocar ele para dormir. E ele estava deitado, dormindo na cama, e de repente ele acordou aos prantos, chorando, porque achou que todo mundo tinha ido embora e tinha largado ele lá. E quando tem esses momentos de lucidez, de que, meu Deus, cadê as pessoas? Não estão aqui à minha volta, a gente sofre com isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é muito importante a gente entender que nós venceremos. Que não significa que será fácil, mas que com ele a vitória é certa. Não tem como não ser vitorioso. Isso que é o processo mais importante, aí a gente sofre menos. Por isso que Jesus Cristo diz, venham a mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é pesado, meu jugo é leve, meu fardo... É tipo isso, que agora me fugiu a memória. Como é que é, Claudinha? Como é que é, mãe? Venham a mim, que o meu fardo é leve. Eu não lembro agora também, não. Meu Também fardo é não. leve, meu jugo é suave. Exatamente. Suave. O jugo é o direcionamento, é o direcionamento do pai, que ele não é cabresto, ele não é, sabe, ele é suave. Mas você não vê em momento nenhum ele falando que não tem fardo e que não tem jugo. Exatamente. Ah, vem a mim que não tem fardo e não tem jugo. Não é assim, brother, não é assim. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, olha só, o fardo é o peso e o jugo é o direcionamento, é aquilo na carroça que você coloca para direcionar os bois para a direita, para a esquerda e tudo mais. Não é com tranco, com puxão. Adoro o Fernando falando aqui, ó. Infelizmente, todo mundo acha que por você estar passando por alguma tribulação é porque você tem pecado. E esquece que, às vezes, a tribulação ou a dificuldade é o que vai gerar em você experiência. É o que vai gerar em você semente. Deus só prova para aprovação. É o que vai gerar em você semente. É o que vai gerar em você plantio para outro, transbordar na vida das outras pessoas. Não é isso? E é a experiência que trata, né, Marcela? A gente trata através da experiência. Como é que eu vou tratar se eu não tenho nem experiência? Quando a gente vai Ninguém procurar contrata um emprego, médico sem experiência. quando a gente vai procurar um emprego, a primeira coisa que pergunta é: qual a experiência que você Sem tem? experiência. Exatamente. Você tem experiência nisso? Você tem experiência naquilo? Você tem experiência naquilo outro? Ninguém se preocupa Cadê em sua carta desenvolver de as recomendação? pessoas. Ninguém se Sua carta preocupa de em recomendação. desenvolver as pessoas. Isso é uma chave importante.
para que você possa romper os seus limites. Isso é uma chave importante. Ninguém se preocupa em desenvolver as pessoas. É Mas importante Deus entender se que preocupa. Deus se preocupa em desenvolver as pessoas. E ele sabe que o processo de aprendizado ele é muito mais rápido e muito mais intenso quando passa pela dificuldade, pelo sentimento. O sentimento ensina muito mais. Sabe aquela história de que quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca mais? E ele fala isso, ele fala assim, que a gente aprende muito mais no velório, no enterro, né? Do que o que a gente aprende no nascimento, numa festa. Então ele fala isso. Ele está dizendo, é Exatamente. na dor que a gente aprende mais. Infelizmente, mas se é assim, então vamos aprender na dor, né? É isso aí. Infelizmente. Mas bora aprender. É... Tarefa. Quer que... Posso falar? Pode. Quais são as suas crenças? Crenças limitantes, sabe? A gente tem o povo que está ali conversando, os amigos de Jó que estão ali conversando com ele, eles têm várias crenças limitantes. Tem que, assim, que ele só está passando por esse pecado, ou por essa tribulação porque ele está em pecado, que os filhos dele só morreram porque com certeza estavam em pecado, que não existe ninguém que esteja na presença do Senhor verdadeiramente, né? Que só os antigos são sábios e conhecedores da lei e que os novos não são, entendeu? Que a palavra de Deus não, que Deus é duro, que Deus punidor, né? Então são essas crenças que os amigos de Jó, crenças limitantes, e até o próprio Jó, você enxerga o próprio Jó tendo essa crença também, que eles têm. E quais são as crenças que nós temos que nos limitam? O que a gente às vezes acredita que nos afasta de chegar ao nosso objetivo, de chegar à nossa comunhão com Deus por causa disso? Por exemplo, eu só vou para a igreja, eu só vou buscar Deus quando eu não estiver mais pecando contra Ele, porque Deus não me quer, sei lá, fumando, porque Deus não me quer bebendo, porque Deus não me quer assim. A palavra de Deus diz, venha como está. Quem te muda, quem te transforma, quem te resgata, é o Espírito Santo de Deus, quando você está na presença dele. Ou Então, então assim, eu só busco a Deus para fazer um propósito quando eu tenho um objetivo e aí eu vou fazer um propósito. Cara, o seu prazer tem que estar na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, de independente de dia e de condição. noite. Independente de condição, independente de propósito, independente de nada. Dia e de noite, todos os dias com o Pai. Tá bom, eu tô com Ele. Tá ruim, eu tô com Ele. E sem Ele eu sou nada. Sem Ele eu sou bosta. Entendeu? Então é importante a gente entender isso. Não é pela Bichinho de condição. Jacó. Eu fiz muito tempo da minha vida, assim, muito tempo da minha vida, assim, tava ruim. Eu disse, ei, peraí, que o negócio tá ficando estreito aqui. Deixa eu entregar meu dízimo, porque o dinheiro tá começando a não sobrar mais. E eu sempre fui entregador de dízimo por causa da promessa. Velho, é batata. Você entrega o dízimo, não importa. Deus não estava dizendo para você assim, você é ímpio, você é pecador, você está no mundo. Não, ele está dizendo assim, entregue o seu dízimo e eu vou te proteger. As coisas não vão te faltar. Isso é uma proteção de Deus, velho. Então, o que acontece? Eu sempre entreguei meu dízimo por causa disso, por causa da proteção, mas isso é por causa de condição. Você tem que entregar o dízimo porque é um princípio de amor a Deus, amor à palavra e amor ao que o templo vai fazer a palavra reverberar. Agora, mas tem pastor que rouba isso e aquilo, mas sim, ninguém está preocupado não, velho. Entendeu? Porque não vai faltar para a obra de Deus. Se não vai faltar para a obra de Deus, então eu não preciso fazer. Deus está testando o seu amor por ele. Porque ele não precisa do seu dinheiro, não, velho. É a sua obediência. Exatamente. Ele não precisa do seu dinheiro, ele é dono do ouro da prata. Tudo que está aqui é dele, você é dele e tudo é dele, velho. É tudo de Deus e acabou, velho. Então, assim, não venha dizer que eu tô. Quem Quem empresta sustenta a ao igreja pobre dá para Deus. E pare de se enganar com essa história, porque tudo é dele, velho. Ele só está testando o que você é e te colocando onde ele quer que você esteja. Então não se engane não com essa besteira, entendeu? é aquela questão que eu falava assim, né, Marcelo? Eu não, o flanelinha, eu não vou fazer. O menino tá pedindo dinheiro na rua, eu não vou dar. Mas a palavra de Deus diz que você tem que dar, que você tem que ajudar, que você tem que dispor, que você tem que, né? Então, assim,
Não interessa se ele vai usar para droga, se ele vai beber, se ele vai fazer isso. Não interessa. A minha parte eu tenho que fazer, entendeu? Eu Fala. tenho que ajudar a pessoa. Por Então, se amor a ela for Deus. fazer errado, se ela for fazer errado, que Deus a julgue, não eu. Eu não quero nem pensar no que ela vai fazer. Para mim tá tudo bem, tá tudo ótimo e segue em frente. Então, quais são as crenças que te limitam, aquelas coisas que você acredita e que acabam te limitando de fazer, de chegar ao seu objetivo, de chegar à sua comunhão com Deus, de chegar a ter sucesso, porque você está acreditando naquilo e não é verdade, é uma mentira que o diabo está contando para você todos os dias no seu ouvido. Mas não pare por aí, não. Faz o seguinte, faz essa lista e substitui por um comportamento novo. Tá bom? Essa é a tarefa de hoje para amanhã. Faça a lista das suas crenças e substitua por um... Não é só trazer à luz, eita, eu tenho essa crença, não. É substitua por uma crença nova. Substitua por um comportamento contrário desse. Tá joia? Essa é a tarefa de hoje para amanhã. Claudinha, senta a borracha na oração aí que a gente tá acabando o tempo. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui na tua presença. Amém. Obrigado, Em Pai nome de amado, porque o Senhor me deu aí a possibilidade de entrar pelo da minha mãe, que meu celular estava travando, mas o Senhor não para a obra. O Senhor vai lá e dá um jeito. E obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa na nossa vida, que tem mudado, tem transformado, tem modificado os nossos corações, tem Amém. trazido, Senhor, entendimento. Continua transbordando desse entendimento sobre os nossos corações e que teu Espírito Santo venha movendo sobre cada um de nós, para Em que nome de haja, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, libertação, para que haja Aleluia. cura, para que haja transformação na Em nossa nome vida. de Jesus, Não Pai. só na vida daqueles que estão ouvindo, não só na vida daqueles que estão assistindo ou que passam para outras pessoas, mas na minha vida, na vida de Marcelo, Em Senhor. nome de Que Jesus, haja Pai. transformação no que tem que ser transformado, que haja cura no que precisa ser curado, que haja, Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a ação do seu poder em nossa vida. Em amém. nome de Em Jesus. nome de Eu te Jesus, Pai. peço e te agradeço. Amém. Grande beijo, até amanhã, 12h05, Reflexões em Jó, capítulo 16. Fiquem com Deus e façam uma excelente terça-feira. Estudem o capítulo 16, ele é muito interessante. Ele é. É E você que tragam finaliza. perguntas. É você que encerra. E Beijo, tragam até amanhã. perguntas. Beijo, até amanhã.